E aí, pessoas que estão com a saúde mental em dia, tudo bem com vocês? Porque aqui é assim, né? Aqui a gente vai do monarca pro ideias radicais, porque... Por que não, né? Por que não? Existe uma hipocrisia, uma incongruência, uma incoerência de ideias na sociedade brasileira, mas no mundo de maneira geral, que é... Bom, o monarca vai lá e fala que tem que ter um partido nazista, né? Devia poder existir um partido nazista, ou de que alguém pode ser anti-judeu, e o cara... basicamente é demitido da própria empresa em menos de 24 horas. Aí vai um cara da Jovem Pan e faz uma saudação que parece uma saudação nazista, também sumariamente demitido. Né? Por que será, né? Mas um monte de gente defende regime comunista, defende genocida, defende ditador, e tudo bem. Normal, tá por aí dando aula, tá por aí educando teus filhos, tá por aí sendo eleito. Fazendo canal no YouTube, né? Lei, mandando tua vida. Normal. Tem nada demais. E lá vamos nós. Se prepara aí, molecada. Se prepara aí. E eu adoro apontar essa hipocrisia, essa incongruência. Toda vez que eu assumo nazismo, surge, eu falo, então, isso aqui é repudiável, sim. Isso aqui é terrível, horrível, desprezível, sim. É uma ideologia coletivista maluca que matou milhões de pessoas. E a gente deve ensinar isso pras pessoas pra nunca mais alguém cair nesse negócio. E comunismo também. Por que isso aqui é absolutamente repudiável e isso aqui é... Não, veja bem, porque o cara tá pensando no bem e tudo mais. Eu não sei, assim... Porque quem derrotou o nazismo, para começar, não foram os Estados Unidos, né, cara? Foi o comunismo. Foi o Exército Vermelho que derrotou o fascismo alemão e foi o Exército Chinês que derrotou, aqui, né, pelo menos aqui na China, o Exército Fascista Japonês. É isso aí. Assim, depois como o Exército Vermelho também veio e derrotou o principal exército japonês na Manchúria, né? Mas é isso aí, cara. Não foram os Estados Unidos. Quando acontece a invasão do dia D, os estadunidenses, britânicos, canadenses, todo mundo, né, a frente ampla, né, que invadiu a Normandia, os caras estavam lutando com tropa tcheca, polonesa, tinha até um coreano perdido lá, sabe? É esse o nível. Enquanto os soviéticos estavam lutando com todas as divisões fortes do Estado, da Alemanha, assim, não todas, né, mas a grande maioria das divisões mais fortes da Alemanha estavam no fronte oriental. Só isso. Mas, Rafael, por que você tá falando disso? Porque... Eu tenho falado disso bastante no Twitter. Por quê? Por que, Rafael? Por que será, né, Rafael, que você tá falando disso, né? Por quê, né? Um comunista machucou teu coração, hein? Fala a verdade, conta pra nós. Pessoas, especialmente a galera de esquerda. Mas por que você tá falando disso? A pauta é nazismo e tudo mais. Não, a pauta é regimes coletivistas malucos, totalitários, que mataram um monte de gente, o que inclui... O nazismo é coletivista. Não é possível, cara. Olha, já vou deixar, antes que eu esqueça, já deixa um like aí, já comenta aí o que vocês estão achando dessa história de nazismo e comunista é a mesma coisa, e espalhe o vídeo aí, por favor. Bora chegar em 100 mil até o fim do ano. Inclui você, tá? Senta aqui. Você quem, cara? Porque, mas a gente tá falando de nazismo aqui e tudo mais. Senhores, existem nazistas no Brasil? Sim, existem mais do que 0 nazistas no Brasil. Eles estão eleitos em cargo, aprovando lei? Então, deixa eu te contar, né? Tinha um, inclusive, aí que era presidente, né? Fascista. Não sei, deve ter algum vereador por aí. Em toda probabilidade deve ter 1 ou 2. Teve aquele caso também daquele professor lá em Santa Catarina que pegaram o cara, né? Teve aquele caso, tanto que a gente conhece que é aquele caso lá. Mas deixa eu perguntar um negócio aqui. A tomada da sociedade brasileira e do Estado brasileiro por nazistas é um perigo iminente no Brasil? Por que você come muito, meu Deus do céu? Então, cara, tá fora do Brasil, irmão? Assim, esse vídeo não é de agora, né? Então vou meio que dar um desconto. Mas não é um vídeo tão antigo assim, né? O Bolsonaro foi eleito em 2018. Então, Rafael, pois é. Então, existia, assim, um risco, né? De nazista controlar o Brasil. Deus do céu. Felizmente, me parece que não. Mas Rafael, o Bolsonaro é um nazista fascista. Viu? Não, ele é um imbecil. E ele é um ser humano desprezível, sim. Vamos arrumar a desculpinha, né, cara? Porra, vai passar pano pro Bolsonaro, mano. E todos os fascistas e nazistas são imbecis e seres humanos desprezíveis. Sim. Não. Eles são pessoas. Não tem isso de imbecil. Reversa não é necessariamente verdade. Nem todo imbecil desprezível é um fascista. No caso, o Bolsonaro é só um idiota. E eu venho falando isso dele desde, 2017 que eu tô atacando esse sujeito aqui. Sim, né? Largou a mão, né? Tu, Nando Moro, MBL, todo mundo. A hora que viu que a batata do cara tava indo pro saco, vocês todos largaram a mão do Bolsonaro, né? Um bando de cagão. Infelizmente, mais pessoas estão caindo na real sobre o que é isso. Agora, não quer dizer... Eu falei, cara, esse cara é um tapado. Ele não tem, assim, os princípios... Enfim, eu só precisava falar isso, porque eu sei que alguém ia comentar isso. E outra coisa que eu preciso comentar também é que a gente tem uma porrada de artigo sobre como o nazismo, o fascismo e o comunismo e o socialismo são parecidos, sobre... Lá vem a teoria da ferradura. Mano, teoria da ferradura...
Quem usa ferradura é cavalo, cara. Deve ter sido um desses bigodudos aí de trás que escreveu esses artigos idiota, né? Sobre os massacres, sobre tudo isso, tem tudo lá no nosso site. Eu vou colocar alguns artigos aqui na descrição e também nos comentários do vídeo pinado lá também, porque acho que são fontes legais, coisas pra vocês lerem também, tem mais coisas pra você pesquisar na frente. Mas, cara, o nazismo é uma mancha na história da humanidade que nunca vai ser apagada? Inclusive porque essa semana tinha fascista marchando em Paris, né, cara? Paris. Os caras que lutaram também contra o nazismo, né? Um monte de fascista. Ano passado eu fui na Itália, que eu trabalho para uma empresa italiana, quer dizer, é chinesa, mas eu trabalho para a divisão italiana dela. E eu fui visitar uns fornecedores, e um dos fornecedores tinha foto do Mussolini na fábrica. Esse é o nível do negócio, cara, e só tá piorando. É uma teoria que é semelhante à história das baratas, né? Normalmente barata não sai quando tem luz ou quando tem gente em volta, né? Ela só sai no escuro. Quando tem barata saindo na luz e com gente em volta, é porque deve estar cheio de barata já. É a mesma coisa com fascista e nazista, mano. Se a gente tá vendo um, é porque tem muito escondido. Mas muito. E a gente não tá vendo só um. A gente tá vendo muito fascista e nazista. O que mais tem é fascista no governo brasileiro hoje, cara. Ele é um risco pro Brasil hoje. A gente tem que se preocupar. É top 5 preocupações hoje. Desculpa. Felizmente. Muito felizmente. Apesar de tudo que o Brasil faz com a gente todos os dias. Pelo menos isso a gente não tem que se preocupar. Não, imagina, né? Agora, 2017, lá na Câmara dos Deputados, estava tendo sessão solene de celebração do centenário da Revolução Russa. Pois é. Ainda bem, né? Porque quem que derrotou os nazistas? Não foi o Band of Brothers. Com apoio de deputados do PSOL, PCdoB e PT. Eu esperava quem? E tudo bem. Não. Estamos celebrando o centenário de uma revolução que genocidou uma puta galera e depois deu em Holodomor. Né? Mas lá vem o Holodomor. Ai, cara. É assim, Holodomor existiu, Grande Fome da China existiu. Mas o que esses caras, como Ideias Radicais e o Rafael, eles falham na lógica eles culpabilizam governos socialistas por terem causado essas fomes e com certeza existe um grau de culpa nessa história. Existe um debate para saber se foi de propósito ou não, mas obviamente que existe uma culpabilidade no processo. Mas quando se morre milhões de fome por ano em países capitalistas, a culpa é da pessoa, não é do governo. Morre centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos por doenças evitáveis, por fome, ou sei lá o que for, que o governo poderia trabalhar para evitar, a culpa é sempre da pessoa, nunca é do governo. É sempre essa a diferença. Quando é governo socialista, é o governo que agiu para causar aquilo lá. Quando é governo capitalista, a responsabilidade é da pessoa. Estados Unidos invade o Iraque, mata 500 mil pessoas, a culpa é do Saddam Hussein. A culpa nunca é dos Estados Unidos. É sempre assim essa ideia. Né, que tem gente aí que nega, diz que não aconteceu, que é tudo uma mentira da CIA, né, que teve uma grande fome que matou milhões de ucranianos armada pelo governo soviético. Ah, não, é porque o Stalin não vale. Não, é que... Não existe... Assim, eu não conheço nenhum historiador sério que diz que não existiu. Porque tem dados, tem foto, tem um monte de coisa. Tem um monte de dado do governo soviético dizendo que existiu realmente o Holodomor, a fome. O que não existe é prova de que queriam matar. Até porque morreram mais de outras etnias do que ucranianos. Sabe? O Holodomor, como a gente conhece, é uma peça de propaganda. Com toda essa história dizendo que o governo soviético queria acabar com os ucranianos, que é a mesma coisa com a grande fome do mal. É que esse rapaz, ele cheira um café, né? Eu acho. Leu errado ali, não vale isso, né? Também a Revolução Chinesa também não vale, né? A grande fome de Mao, que matou aí 50 milhões de pessoas, né? O pessoal entendeu errado. Não, mas tu entendeu errado mesmo, né, cara? Porque tu tira número do cu, é óbvio, né? Sim. Desculpa a expressão, mas não dá. Né? A grande fome chinesa matou entre 10 milhões e 15 milhões de pessoas, que é gente pra caramba. É muita gente. Esses números 50 milhões, ele mesmo já falou 80 milhões, nem ele se acerta nos números, já tem gente que fala 100 milhões. Por quê? Porque tem gente que calcula todas as mortes na conta da grande fome. O cara morreu de tifo, morreu de cólera, morreu de diarreia, morreu de sei lá o quê. Grande fome, todas as mortes.
E aí tem os caras que chegam nos 80 ou 100 milhões, é a galera que, bom, era para ter nascido, um exemplo, né? Era para ter nascido 20 milhões de pessoas. Só nasceram 10. Logo, esses 10 milhões de pessoas vão ser considerados a morte da grande fome, porque se não fosse a grande fome, essas pessoas teriam nascido. Esse é o nível de matemática maluca. Agora, já viu algum vídeo do Ideias Radicais falando sobre os 35 milhões de mortos que a Inglaterra matou na Índia, no capitalismo britânico, só na Índia? E vamos falar só da Índia, né? Já viu fazer? Não vai ver, não vai. Porque aí não é capitalismo, tudo certo, né, cara? É fã desses bigodudos ali atrás, né? Não vale. Sendo que tem gente que nega isso hoje, ou que ensina isso hoje, ou que defende que, inclusive, matou pouco. Camboja, 1,5 milhão, 2 milhões de mortos. Tem gente que hoje não ensina isso, fala, não aconteceu. Quem? Ele sempre fica essas maluquices e parece que ele tá cheirado de alguma coisa, né? E ele não tem uma prova. Ele não fala assim, olha, esta pessoa falou tal coisa, aquela pessoa falou tal coisa. Não, tem gente que ensina. Quem ensina? Aonde ensina? Morreu foi pouco, tava certo. Não, é uma situação de revolução, né? É legítimo. Essas pessoas existem hoje. Quem? As centenas de milhares. E elas dão aula pro teu filho. Eu tive aula com gente assim. Claro que tem. Em universidade eu tive aula com um professor que me passou texto de revolução para defender revolução. Olha que bonito. Defender revolução é uma coisa, cara. Defender milhões de mortos é outra. Vamos permanecer, vamos forçar... Não vamos forçar a amizade, vamos seguir no raciocínio, Rafael. Mas, né, tinha que, olha só, é uma revolução, né? Morre um pessoal, tudo bem, faz parte, né? Nós estamos indo numa direção melhor, sim. Num curso de psicologia eu tive essa aula. Eu não acredito que esse cara fez psicologia. Será que ele se formou? Porque ele tá precisando. Esses caras estão eleitos, eles estão em cargo, eles estão fazendo lei. Ah, mas eles estão fazendo lei para dizer que é revolução e tudo mais. Eles estão fazendo tudo que eles podem dentro do que dá. Esses caras mandam na sua vida. Na minha não, manda na tua talvez. Hoje. Esses caras estão dando entrevista por aí defendendo isso. E ok, continua. Isso me preocupa. Isso é uma ameaça que a gente tem que lidar hoje. Cara, tu cria tanta abstração na tua mente, tanta coisa hipotética, tanto cenário maluco, que deve ter tanta coisa que te preocupa que isso aí não deve ser nem o top 10. Porque a gente tem isso aqui do lado. Ah não, porque Stalin não vale, China não vale. Quem que diz isso, cara? 96% da população hoje na Venezuela está na pobreza. Por que será, né? Será que talvez seja porque tem trocentos embargos contra a Venezuela? Talvez, só talvez. Vamos tirar os embargos da Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e vamos ver o que acontece? Se eles não vão virar um Dubai da vida? Vamos ver. Cara, tá muito ridículo, irmão. Não é socialismo? Não é. Não é pra se preocupar? Tá tudo bem? Tá tudo legal ali na Venezuela? Não. Ninguém nunca disse isso. Ninguém. É socialismo de verdade. Não, desculpa. Então todos os partidos de esquerda que apoiam até hoje a Venezuela, que não só apoiaram o Chávez, não só apoiaram um cara que tentou dar um golpe, de fato tentou, não só apoiaram isso, apoiaram o Maduro, apoiaram durante toda a maluquice dos últimos anos. Não, esses partidos, que são socialistas, não entenderam o que é socialismo. O Maduro... Partido Socialista. Vai dizer que o PT agora é Partido Socialista. Também não, o Chávez também não. Quem entendeu... É sério isso? É. Porque aí vai... E é importante eu lembrar isso, porque eu queria chegar de maconha. Que vai ter, a galera que vai dizer, não, mas é que comunismo não é igual ao nazismo. Porque no nazismo, intrinsecamente nele está a eugenia e o genocídio e tudo mais. Claro. E no comunismo nós temos boas intenções, e olha só, a gente tá tentando fazer, porque os valores são paz, e aí a gente tá querendo, olha, é tudo bonito e tudo mais. Cara, deixa eu te dar uma resposta, que é a única que eu consigo na minha alma conceber, de dar uma resposta assim, foda-se. Porque é só isso que tu consegue, cara. Porque tu não tem argumento. Tu é um ser humano triste e vazio que não tem argumento. É só isso que tu consegue falar, foda-se. Foda-se, meu irmão. Só isso que tu consegue. Vamos fazer um exercício muito simples para apontar a hipocrisia dessa galera psicopata que existe e está por aí. Sim. Se elegendo, se candidatando, defendendo essas ideias. Político metafórico, vamos lá. Ensinando gente pra todo lado, como seus professores. Eu acho que eu nunca parei tanto um vídeo na minha vida. Vamos fazer um exercício só pra expor a hipocrisia desse pessoal. E se fosse o Bolsonaro? O Bolsonaro é fascista. Essa é a diferença. Simples. Acabou outro argumento. E se fosse o Bolsonaro, o presidente da Venezuela, né? Por todos esses últimos aí, desde... Vamos pegar o período Chávez e Maduro combinado, na verdade foi o Bolsonaro. E ele tava cheio de boas intenções. No discurso dele não tinha nada, ele tava só falando ali de boas intenções. Então não seria o Bolsonaro, né, cara? Literalmente o cara que falou, vamos metralhar a petralhada. Porra.
tudo mais, pô, porque a gente quer a paz, não sei o quê, contra Nossa, o tem imperialismo 10 minutos de Yankee, vídeo papapá. ainda. Mas, opa! Putz! 96% da população tá na pobreza. Ai! Pois é. É, né? Tem forças armadas perseguindo e matando opositores, né? Putz! Pois é, cara. Pois é. É a mesma coisa com Cuba e a Coreia do Norte, o Irã. Por que será que acontece? 1/3 do mundo sofre embargos ou sanções dos Estados Unidos hoje. 1/3 do mundo. São 200 e poucos países aí, são cerca de 70 países, mais ou menos, 60 e poucos que sofrem embargos e sanções. Tudo certo, né? Ideias radicais. Nada disso afeta a vida do povo venezuelano. Ah, não, mas gente, aqui não foi a intenção ali, né? Tinha valores bons e positivos. Ele escreveu uns livros aqui que ele disse umas coisas. Pô, e aí, tá, né? Pô, pois é. 96% da população tá na pobreza. Mas a gente não pode deixar isso. Você acha Você acha o quê? que essa galerinha psicopata ia ouvir esse argumento? É claro que não. Por que esse argumento tirou do cu, cara? Não faz sentido. O Bolsonaro, gente boa. Não faz sentido, irmão. Então não é Isso sobre não é intenções argumento. ou a teoria. Isso não é argumento. Maluquice, a gente não argumenta. É sobre tem que ser o cara deles. Tem que ser o autoritarismo deles. A gente tem que, toda vez que tem esse debate sobre autoritarismo, sobre ditadura, sobre genocídio, e essa galera aparece, você tem que apontar pra eles e falar, você só está criticando isso porque não foi o seu genocídio. Grande porque argumento, né? Nossa, que gênio da argumentação. não foi o seu autoritarismo, porque não foi a sua ditadura. Porque se fosse o cara teu, da tua galera, você tava passando pano. Por que você tá agora? Ó, posso puxar aqui na tua terminando. Ó, aqui, ó. 2 dias atrás você tava falando ali que o ditador matou povo. Quem, cara? Quem? Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora, quem? Chama, mostra um. Ele não mostra ninguém, cara. Como esse rapaz consegue dormir com tanta coisa metafórica rolando na cabeça dele ao mesmo tempo? Essa galera é hipócrita, mas eles estão aí. E eles mentem e convencem. Quem? E aí a gente tem que lembrar coisas básicas, como... Gente, tem um candidato à presidência Ok, que está num partido, ok. e que ele e o partido já apoiaram o ditador, já financiaram o ditador, já soltaram cartinha de apoio, já foram tirar foto, já passaram pano, já falaram, não, pera, veja bem, tudo mais. E já tentaram fazer 2 esquemas de corrupção para subverter a separação de poderes no Brasil. Para comprar apoio no legislativo e assim tomar o poder. Esse partido existe. Inclusive, correligionário desse partido, vereador aqui em Curitiba, foi lá, Esse cara é de Curitiba? Porra. invadiu uma missa para dizer que as Curitiba é tão pessoas da lá hora. dentro, a conivência delas é o que causou a morte de um cara no Rio de Janeiro, do Mose lá no Rio de Janeiro. E o partido não soltou um pio. Nenhuma moção de nada. E tem gente que fala que isso é um partido moderado, que isso é um candidato moderado, que eles estão preocupados com a democracia, que olha só, a galera vai e cai de trouxa, isso tem termo técnico, de idiota útil nesse golpe. E tem que lembrar, não só as grandes desgraças que isso aí fez, a grande fome de Mao, o Holodomor, o genocídio no Camboja, tem que lembrar essas coisas grandes, tem que lembrar as pequenas também, quer ver? Vamos. Cara, um exemplo, vamos ficar nos lusófonos. A Guerra Civil em Angola. Oi? Você... Lembra aquela parte lá, em algum ponto da tua aula de história, onde você teve aula de história genérica, onde a culpa da pobreza na África era do capitalismo? Não, cara, não. Não. Tu tem limite, Rafael, tu tem limite. Quem sei lá, mencionou 800 mil mortos em Angola, né, na Guerra Civil lá, com Cuba e União Soviética apoiando os exércitos de vertente comunista que estavam fazendo isso? Ai, cara, é ser muito mau caráter falar um negócio desse, né, cara? Primeiro que Angola é um país e a África foi dividida numa reunião. Existiu uma reunião, acho que foi na Alemanha, que tinha lá reis, presidentes de países europeus. Os caras desenharam um mapa da África, eles dividiram a África. Essa parte é minha, essa parte é minha, essa parte é minha. E aí a Bélgica, que na verdade aqui na Bélgica, como o governo não queria nada com nada, quem quis foi o rei Leopoldo, pegou o Congo para ele. Então sim, foi o capitalismo que ferrou com a África. Foi o capitalismo que escravizou 10 milhões de africanos. Não foi o comunismo. Presumivelmente foi culpa do capitalismo, porque tinha um apoio financeiro de Cuba ao grupo paramilitar comunista que estava genocidando gente. Por que precisou fazer uma revolução em Angola, cara? Existe uma ferramenta de resolução de problema que chama 5 porquês. Você pergunta lá, por que isso? Daí, por que isso? Por que isso? Porque isso lá pelo 4º porquê, o 5º porquê, você tem a causa raiz do problema.
não foi o comunismo, sabe? Não foi o comunismo que ferrou com a África e ferra até hoje. Cara, tem 8 países africanos hoje que, se eles quiserem pedir dinheiro emprestado, eles têm que pedir dinheiro emprestado para a França. Eles não podem pedir dinheiro emprestado para outros. E aí a França usa juros, etc., que eles quiserem. A França tem a 4ª maior reserva de ouro do mundo. A França não tem mina de ouro. O que a porcaria da Inglaterra produz, cara? A Inglaterra é um país que manja de mercado financeiro, lavagem de dinheiro, e o resto é a base de colônia. Então, como tinha um apoio financeiro, aí, ó, a culpa é do capitalismo. Só não vê isso quem é secretamente nazista. Você provavelmente ouviu isso na sua aula de história. Eu nunca ouvi isso na minha aula de história, cara. Eu acho que você é burro mesmo. Que talvez, não, sem dúvidas você ouviu isso na sua aula de história, de um país chamado São Tomé e Príncipe, é uma ilhazinha ali na costa da África, ali, é um dos países lusófonos, né, a galera esquece que ele existe, mas que quando ele teve a independência de Portugal em 1975, eles adotaram um regime socialista, né, um partido, censura, coletivização da agricultura, legal, né, bonitinho, né, talvez eles entenderam o socialismo direito, não sei, e aí o que aconteceu? Fome no país. Hoje, em 1985 eles abandonaram boa parte da estrutura socialista, mas a coletivização da agricultura ainda está lá. E hoje, em torno de 20% das crianças estão em desnutrição no país, até hoje, porque fazendas são coletivizadas, ainda tem uma parte da influência disso, e 96% das crianças têm deficiência de vitamina A, o que causa cegueira. Então, até hoje, milhares de crianças sofrem as consequências disso em São Tomé e Príncipe, que é uma ilha com algumas centenas de milhares de habitantes. Certamente você ouviu que essa tragédia de fome e desnutrição e de doenças graves causadas por isso foi, né, culpa do socialismo, claro. Você ouviu isso? Mas é que, Rafael, é que não era intenção, né? A gente tem que entender que na estrutura, na filosofia base do comunismo, não existe isso. Não é a intenção, não é intrínseco ao comunismo que as crianças nesses países tenham deficiência de vitamina A e fiquem cegas por causa disso. Não é. E aí a gente tem que ver que, então isso é uma ideia aceitável, a gente tem que debater isso. Não é, poxa... É porque não existiu, né, uma máquina global contra socialismo e comunismo, né? Nunca existiu, né? Os Estados Unidos só invadiu a Coreia, invadiu o Vietnã, embargou a China por décadas, embarga e sanciona Cuba até hoje, mesmo com a ONU, né, votando, todo mundo na ONU, tirando Israel e Estados Unidos, votando contra os embargos. Nada aconteceu, né? Com certeza São Tomé e Príncipe virou socialista e os Estados Unidos falou... Tá firmeza? Com certeza. É sério, os caras tentam usar isso como argumento. Como se intenção e não resultado fosse importante. Os caras, que caras? E cola. A gente tem que apontar, como eu fiz lá atrás, muito tempo lá atrás, um vídeo sobre comunismo e nazismo, como eles são, e fascismo, como eles são irmãos briguentos, eles são muito parecidos em sua ideologia. Porque na época do debate se nazismo era de esquerda ou de direita. E o que eu tava falando é... Só pode ser muito burro ou muito mau caráter pra achar que nazismo é de esquerda. Cara, todas essas porcarias... são coletivismo. Todas que vieram daquele câncer humano intelectual que infesta as nossas ideias até hoje, que é o Hegel, que argumentou o coletivismo. Todas elas. Fascismo. Nazismo, coletivismo. Nossa senhora, irmão. Não entendeu nada, mano. Não entendeu nada. Se tu leu qualquer coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, tu não entendeu nada. Nazismo, socialismo, comunismo acreditam em coletivismo. Ou seja, você como indivíduo não existe, existem grupos. A discordância entre socialismo e entre fascismo, entre nazismo, quais são os grupos, quais são os coletivos? É o proletariado, é a burguesia, é os judeus, é os ciganos, é os arianos, quais são os coletivos? Mas eles veem isso como os coletivos, então o indivíduo é desimportante. E o que é importante é o progresso e a glória desse coletivo. Se morrer uns indivíduos no meio, não interessa, porque o indivíduo é irrelevante. Isso está na raiz da filosofia marxista, na filosofia comunista. Tá na raiz da filosofia marxista que se morrer um, tá tudo certo? Tá mesmo, cara, tá mesmo. Isso está na raiz da filosofia fascista e nazista. Por isso que os dois são tão confortáveis com a ideia de genocídio. Para eles... Comunismo é confortável com a ideia de genocídio aonde, seu arrombado? Aonde? Me fala, aonde? Aonde que está escrito isso em qualquer livro, qualquer coisa de comunismo mesmo, assim, falando, olha, o genocídio tá tudo certo. Ai, acaba, chega, eu tenho uma oficina aqui de carpintaria e eu tô fazendo os móveis aqui, eu cortei uns pedaços de madeira e sobrou, não tem problema, é sobra aqui da oficina. Pra eles, essas pessoas mortas em genocídio é a mesma coisa. Ninguém nunca disse isso. O resto aqui, quebrou a ferramenta, normal. Ninguém nunca disse isso, cara, O cara faz parte da oficina aí. Quem se importa? A nação tá avançando, o coletivo tá avançando. O que eles discordam, fundamentalmente, eu vou colocar o vídeo aqui como um card nas recomendações. Não assisto. É quem avança o coletivo. Para fascistas, para nazistas, são grandes líderes que trazem a vontade divina e tudo mais. Vai variar e tudo mais, mas é uma ladainha dessas. Meu Deus do céu, cara.
Ai, cara, que tu fugiu das aulas de história, cara. Não é possível. Não é possível. Ou tá dormindo, sei lá. Tá fazendo qualquer coisa menos prestando atenção, né? E para os comunistas, o proletariado são as forças de produção, são as contradições, tudo mais. Mas os dois acham que tudo bem genocidar um pessoal, tudo bem matar um pessoal, indivíduo é desimportante. Aonde que tá escrito que tá tudo certo genocidar a gente, cara? Mostra qualquer coisa. Esse cara tá 15 minutos falando de coisa, ele não mostra um exemplo, uma prova de nada. É muita maluquice, cara. 600 mil seguidores. Pô, gente, bora compartilhar esse vídeo aí pra poder pagar meu terapeuta. Direitos são direitos do coletivo, o indivíduo não tem direitos. Mentira. Se o líder que tá conduzindo isso quiser matar... É mentira, porque as pessoas têm direito na China. Uma galera ele mata, uma galera faz parte. É a mesma merda, é o mesmo estrume ideológico. Não, porque tu é burro, né, cara? Não, quando você é liberal, tudo faz sentido porque você é burro, né? Já dizia o cara lá do choque de cultura. Boa palavra, porque estrume, pelo menos, você pode tirar alguma coisa útil, ele fertiliza alguma coisa. É o mesmo câncer. Ideológico. Meu câncer. E fundamenta os dois. Aí depois tem umas variações internas e tudo mais, mas quando você vê a base, você olha e fala, isso aqui é de gente desprezível, isso aqui é coisa de psicopata, isso aqui é coisa de gente tá falando completamente com quem, cara? inválida da cabeça. Esse vídeo todo é isso aí mesmo. Eu tô aqui porque eu gosto de sofrer. E aí quando vem um lado querer criticar o outro, você tem que apontar e falar, cala a boca os dois, porque vocês dois são doentes. A gente tem que apontar essa incongruência, essa hipocrisia, e a gente tem que apontar pra esses psicopatas e falar, psicopata, totalitário, extremo, maluco, para as pessoas entenderem o que é, porque muita gente cai nesses golpes por aí. Cai de achar que... Muita gente cai nesses golpes por aí. Ai, acaba, vídeo, acaba. É um partido moderado, Lula é um candidato moderado, olha só, né? Mensalão e Petrolão foi vou acabar aqui, chega. Chega que eu... Olha, é 10h10 da noite, eu preciso tomar banho, editar essa porcaria, fazer uma thumbnail e dormir. Então, gente, se vocês conseguiram chegar até aqui, dá um joinha. Deixa um comentário aí o que vocês acharam desses argumentos maravilhosos do Rafael. E até amanhã.